Boa tarde, pessoal. Meu nome é Daiane, sou a professora estagiária da disciplina História no período 2020.2 e vamos dar uma aula hoje para a turma do segundo ano do ensino médio com o tema Expansão e Ouro na América Portuguesa. Alguns fatores do período colonial contribuíram muito, para o aumento do território brasileiro. E um desses fatores diz muito respeito à União Ibérica, porque o rei Felipe II ele unificou a Espanha com Portugal, ficando assim um reino sob o domínio de um mesmo rei. E dessa forma as pessoas passaram então a não respeitar mais o Tratado de Tordesilhas, que, como vocês podem observar, é essa linha vermelha que divide o mapa do Brasil. As pessoas começaram então a ocupar o oeste do interior. E até o final do século XVI, a colonização portuguesa ela restringiu-se ao litoral. Pois ela tinha dificuldade, em avançar pelo interior. Só que com o passar dos séculos, com o tempo, ela ganhou o sertão, ocupando grandes áreas, grandes partes, também do litoral. E isso, foi graças à contribuição também dos soldados, dos jesuítas, bandeirantes e também dos criadores de gados, que contribuíram muito nesse processo de expansão. E na nossa aula nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Vamos lá, os soldados. Eram expedições militares, Os soldados eles trabalhavam no processo de ocupação do território e eram financiadas pela coroa portuguesa, por isso eram chamadas de expedições oficiais. E durante a União Ibérica, a pirataria se intensificou muito e acabou atraindo diversos inimigos espanhóis. E nessa luta contra os estrangeiros, essas expedições militares começaram a erguer fortificados militares que deram origem também à importante cidade. Aqui estão alguns dos principais fortes que foram construídos, que foi o Forte Filipéia de Nossa Senhora das Neves, que deu origem à cidade de João Pessoa, o Forte dos Reis Magos, que deu origem à cidade de Natal, e o Forte de São Luís, que deu origem à cidade de São Luís, na capital do Maranhão, além de outros fortes, também. E, professora, por que esses fortes foram construídos? Esses fortes foram construídos devido aos diversos ataques que o Brasil sofria. Então, eles resolveram construir esses fortes como uma medida de defesa, uma medida de proteção contra esses ataques dos inimigos espanhóis. Os jesuítas eram os chamados soldados de Cristo, que eles vieram para o Brasil com o intuito de catequizar os indígenas, de difundir o cristianismo. E inicialmente eles se concentraram no litoral, onde ele criou colégios em principais vilas e cidades. E de acordo com que os indígenas iam sendo vencidos no litoral e sendo mandados para o interior, para o sertão, os jesuítas começaram também a acompanhar os indígenas, a acompanhar a migração indígena e também com eles fazendo suas missões. E as suas missões, suas principais missões foram realizadas no interior da Amazônia e na região sul também. O líder dos jesuítas era o padre Antônio Vieira, que por sinal possuía muita influência na região, e ele era contra a escravização de indígenas, diferentemente dos colônios, que era muito a favor, pois era a principal mão de obra dos colônios, era a mão de obra indígena. E isso foi gerando muitos conflitos entre eles, e por sinal que um deles foi a revolta de Beckman, pois a coroa portuguesa ela aprovou uma lei que proibia a escravização de indígenas e criou uma companhia de comércio do Maranhão, onde iria mandar 500 escravos negros por ano durante 20 anos, com o objetivo de suprir a mão de obra indígena. Só que isso não aconteceu, pois além dele não cumprir com o que foi dito, ele ainda mandava produtos de péssimas qualidades, com preços altíssimos e ainda usava medidas e pesos falsificados. E isso revoltou muito, um grupo de senhores de engenho, liderados por Manuel Beckman, que resolveram então se unir
E no dia 24 de fevereiro de 1684, começaram a invadir, invadiram a Companhia de Comércio e invadiram os colégios dos jesuítas, onde acabaram com o governador e instituíram um governo provisório. Só que a coroa portuguesa, ao ficar sabendo dessa revolta, ela reagiu de forma violentíssima, pois enviou soldados que acabou com esse movimento e executou Manuel Beckmann. Também ele instituiu a companhia e permitiu a escravização de indígenas. Além disso, ele concedeu muitas garantias, garantias legais aos jesuítas para que eles pudessem continuar atuando nessa capitania, e essa foi a revolta de Beckmann. Os bandeirantes, quem eram os bandeirantes? Os bandeirantes eram homens brancos, mestiços e muitos índios, que eles, ao fugir do declínio da empresa açucareira, eles começaram a procurar um meio de sobrevivência, resolveram procurar alternativas para sobreviver. E essa era uma atividade típica da província de São Vicente, atual São Paulo, que até hoje é considerada a cidade dos bandeirantes. Antes das bandeiras, tinha a questão das entradas, que eram as expedições oficiais comandadas pela coroa portuguesa, que iam em busca de ouro no interior do país. Já as bandeiras, diferentemente das entradas, eram expedições particulares desses homens pobres que buscavam seus ganhos. Existiam 3 tipos de bandeira. A bandeira de apresamento, que se dedicava à procura de índios para aprisioná-los e vendê-los como escravos. A bandeira de prospecção, que se dedicava à procura de ouro, de metais preciosos. E o sertanismo de contrato, que se dedicava, além de procurar índios, de capturar índios, de aprisionar escravos negros fugitivos e ainda de destruir quilombos, que, por sinal, essa bandeira foi a que destruiu com o quilombo dos Palmares, um quilombo muito importante e bastante conhecido até hoje. As moções era o bandeirismo de comércio, que surgiu com o objetivo de atender às necessidades de abastecimento das regiões mineradoras através de vias fluviais, ou seja, através dos mares, através de embarcações. O ouro e a fome, nessa corrida constante pelo ouro, pela busca de enriquecer, foi atraída milhares de pessoas de Portugal e outras regiões para regiões das Minas. E também tiveram que trazer milhares de africanos escravizados para trabalhar nessas minas. Só que com esse pensamento muito forte pelo ouro, eles acabaram não pensando em produzir, em plantar, em criar animais, e isso gerou muito a falta de produção, que gerou grandes crises de fome, que só veio a melhorar a partir de 1720 com a agricultura e com a pecuária. Também teve a Guerra dos Emboabas, que foi um conflito muito importante entre os paulistas e os forasteiros, chamados de Emboabas pelos paulistas, que ocorreu em Minas Gerais durante 2 anos, uma disputa muito violenta pela exploração do ouro, onde os paulistas, como foram os primeiros a encontrar os ouros, os metais preciosos, eles se sentiam naquele autoritarismo, de dizer, a gente que encontrou, a gente é que é o dono, ninguém mais tem direito, ninguém mais põe a mão aqui. Então eles começaram a impedir a entrada de outras pessoas, dos forasteiros, de pessoas de Portugal e outras regiões, começaram a impedir a entrada deles, só que isso gerou guerra, porque as outras pessoas, esses forasteiros também queriam ser donos, também queria ter o poder pela região, e desta forma gerou essa guerra dos Emboabas. Só que os paulistas acabaram sendo massacrados pelos Emboabas no chamado Rio das Mortes, que ficou muito conhecido como o Capão da Traição. Os Emboabas venceram e Manuel Nunes Viana, que era o líder dos Emboabas, foi proclamado governador de todas as Minas. Tinha também a questão do pagamento de tributos, E o principal tributo cobrado era o quinto, que era o imposto cobrado a partir de todo o ouro extraído das minas, correspondia a 20% do metal extraído, que era registrado pelas casas de fundição. Era um imposto cobrado de forma altíssima, muito alta, era um imposto muito alto, e os colônios, com muita raiva desse imposto,
começaram a apelidá-lo, chamando de Quinto dos Infernos, um palavreado que até hoje a gente se escuta muito, né? A pecuária também foi uma atividade muito importante, né? E teve seu povoamento no sertão nordestino e no sul. E diferentemente das outras atividades que se baseava no mercado externo, a pecuária, né, supria as necessidades do mercado interno. E desta forma a coroa portuguesa não se interessava, porque ela só se interessava pelas atividades de exportações. E desta forma ela acabou proibindo a criação de gado no litoral, e o gado foi sendo empurrado, né, para o interior, onde, querendo ou não, ela se transformou em uma atividade desbravadora do sertão, pois ela começou a ocupar uma grande parte do território, áreas que antes eram despovoadas, desconhecidas, e contribuiu muito para o aumento territorial do país. E juntamente com a pecuária, né, outros tratados e fronteiras, né, contribuíram muito para esse aumento. E um deles, que foi muito importante, foi o Tratado de Madrid, de 1750, que ele foi responsável pela conquista de grande parte do território brasileiro, exceto o Acre. Como vocês podem observar na imagem, essa linha vermelha representa toda a conquista, né, realizada pelo Tratado de Madrid, que foi muito importante para a expansão territorial no Brasil. E aqui se encontra uma novidade de palavras, eu quero que vocês escolham uma palavra, né, da nuvem e fale sobre a representação dela na colônia, ou seja, no território brasileiro. Por exemplo, os jesuítas, né? Qual foi a contribuição dele para o processo de expansão no Brasil? Né? Eu quero que vocês falem sobre isso. E aqui está uma atividade onde eu quero que vocês comentem sobre como era a vida da população na colônia a partir do surgimento das minas, destacando as atividades econômicas na época e comparando com as de hoje em dia. E eu quero que vocês me entreguem na próxima aula por escrito. Além disso, na próxima aula vamos realizar uma atividade de gamificação, né, um quiz, através do Kahoot, onde eu quero observar o que vocês entenderam, o que vocês aprenderam da nossa aula de hoje. E chegamos ao fim da nossa aula, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.